Olá, meus amigos. Muito obrigado a vocês que estão aqui nessa live. Hoje nós temos um debate importante a se fazer sobre o Fundeb, falar sobre o que é o Fundeb e quais as consequências de votar ou não. Muito tem se falado sobre a votação do Fundeb. Mas afinal, o que é o Fundeb? Ele é o Fundo de Manutenção do Ensino Básico, que, por alto, é a criação de um fundo com prazo para acabar, que está acabando agora, para pagamento, custeio do ensino básico nos estados e nos municípios. Isso inclui a escola municipal ou estadual de ensino básico que o seu filho ou a sua filha estuda. Qual a nossa preocupação e a gravidade disso? Se essa lei não for aprovada, aliás, lei é a que está para acabar e o que nós vamos votar em breve é uma PEC, é um projeto de emenda à Constituição. Tamanha a importância do Fundeb que ele foi transformado em uma emenda constitucional a ser inserido na nossa Constituição. Por que eu digo isso? Porque ela não pode mais ser retirada do nosso sistema legal. O Brasil depende, os estados e municípios, as escolas dependem do dinheiro arrecadado pela União e que é repassado para manutenção. É o pagamento de salário do professor, o pagamento do custo do aluno, o pagamento da ampliação das vagas, da qualidade de ensino. Então, isso tudo foi criado lá em 2007, numa forma de lei, com o intuito de que os estados e municípios conseguissem equalizar essa conta e, pelos dias de hoje, já em 2020, ao final, agora em 2021, a gente conseguisse criar uma outra solução. Acabou que, no final das contas, o Brasil, os estados, os municípios ficaram dependentes do recurso. A União acabou arrecadando muito recurso e o nosso sistema de distribuição ficou desproporcional, ficou errado, injusto. O novo Fundeb, que pode ser incluído e deverá ser incluído na Constituição, traz novos meios, a relatora, a professora Dorinha, traz novos meios de redistribuição linear, né? Não vai ser o tamanho do estado, mas sim a quantidade de alunos inscritos que vai ditar quanto aquele município ou quanto aquele estado vai receber de repasse da União do Fundo de Manutenção Básica. Hoje são 10%, mas que a ideia é que, além de ser incluso ou incluído na nossa Constituição, que esse fundo se amplie em até 2026 em 100%, ou seja, aumento de 20%. A importância de ser incluso na Constituição se dá porque nenhum direito constitucional pode ser retirado. Ele pode ser ampliado. Então, independente do governo, independente da ideologia política de quem estiver no comando da nação, independente dos congressistas, depois de inserida na nossa Constituição, ela não pode ser mais retirada nem diminuída. Ela pode ser ampliada. Então, no máximo em 2026, se for aprovado nesse molde que a relatora propôs, nós vamos ter 20% de repasse a mais para os estados e municípios. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Fundeb atende cerca de 43 milhões de alunos. Se esse fundo acabar, são 43 milhões de alunos sem aula em 2021. Faltou falar dos professores. Quantos professores sem aluno para dar aula, consequentemente, sem salários, sem escolas. Então, o nosso sistema é completamente dependente desse dinheiro e isso é importante. Então, nós devemos
acompanhar essa votação, porque ela influencia na vida de cada um de nós, na vida de cada um dos nossos filhos que estão inscritos nessas escolas e daqueles que estão para nascer também. O dinheiro de investimento para a criação de novas vagas, além da manutenção das que existem, também vem do Fundeb. Por isso que é importante ampliar esse valor. Eu cito algumas escolas aqui da cidade de São Paulo, a Escola Estadual Caetano de Campos, no centro, a Escola Estadual Luiz Magalhães de Araújo, no Jardim Ângela, a Escola Estadual Padre Saboia de Medeiros, na Zona Sul, a Escola Oswaldo Caetano, na Zona Leste. São algumas das milhares de escolas pelo Brasil, citei aqui algumas na capital, que recebem esse recurso para se manter de portas abertas. E que se nós não votarmos a inclusão do Fundeb na nossa Constituição, nós não vamos ter aula em 2021. Aos poucos, os municípios como São Paulo, que hoje tem como renda complementar o Fundeb, por que complementar? Nós conseguimos pagar o que tem hoje, mas a ampliação de vagas que a rede demanda, que a rede pede a cada ano, vai acabar por colapsar o sistema de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, São Paulo é uma exceção. O resto do Brasil, inclusive dos municípios do estado de São Paulo, são 645 municípios, com a exceção de São Paulo e alguns da grande metrópole, do grande ABC, praticamente todos dependem 100% do recurso do Fundeb. Ou seja, no próprio estado de São Paulo, o estado mais rico da nossa nação, as escolas fechando e os alunos sem aula. E eu não preciso dizer o quão trágico é isso. Nós estamos vivendo isso nesse período de pandemia. É você não ter aonde deixar o seu filho, é você não ter como ir trabalhar, é você não ter um ensino público para colocar essas crianças. E o colapso se dá porque mesmo que você tenha dinheiro, as escolas particulares também não vão dar conta de inscrever e criar tantas vagas para tantas crianças. Então hoje é um sistema que atende 43 milhões de brasileiros, jovens, crianças. Esse número tende a aumentar e esse recurso também precisa aumentar. Então, vamos trabalhar pela aprovação do relatório da professora Dorinha, deputada professora Dorinha, que fez um excelente trabalho, e que cada um cobre o seu deputado, a sua deputada, no seu estado, no seu município, do seu filho, em nome do seu filho que está aí em casa nesse período de pandemia, ocioso, precisando de aula. Cobre em nome dele o deputado que você elegeu. Então é isso, meus amigos. Cobre o seu deputado, a sua deputada. Eu vou fazer a minha parte, vou defender o meu estado de São Paulo, a minha Zona Sul, a cidade de São Paulo, as escolas que dependem do Fundeb. Um grande abraço a todos vocês.